Graça e paz a todos, amém? Maravilha. Quem aqui não me conhece? Levanta a mão. Bastante gente. Então deixa eu me apresentar. Meu nome é Flaviano, tenho 28 anos, trabalho no ramo de estética automotiva, curto fazer polimento, fazer a parte de embelezamento, vamos dizer assim, dos carros. Sou amarradão em carro. Tenho uma noiva, queria que ela se colocasse de pé. Aline. A gente vai se casar no dia 23 de novembro. Tá chegando. Mais ansiedade aí, mais adrenalina correndo na veia. E tem sido uma bênção, gente. O tema que eu vou pregar é bem sugestivo ao estilo de vida ou a simplicidade do que eu estou vivendo com a Aline. É algo muito bom. Não sei quantos aqui já namoraram. Quantos aqui já namoraram? Ou namoram? Levanta a mão. Quem aqui nunca namorou? Levanta a mão. Vamos lá, gente. Pode falar a verdade. Quem aí nunca namorou? Nunca namorou? Ó, eu nunca namorei. Beleza. Isso aí, galera. Antes de começar, eu queria fazer uma divisão. A gente vai fazer uma muvuca aqui bem interessante. Eu gostaria de dividir parte de mulheres e parte de homens. Então os homens aqui permaneçam, os de cá vêm para cá, porque vocês vão ficar aqui, e as mulheres vêm pro outro lado. Vamos fazer aí uma dinâmica bem interessante. Vamos lá. Boa. Bacana. É isso aí. Vamos lá, falta um aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Foi. Bacana. Maravilha. Agora eu queria que os meninos, atenção aqui, meninos, comigo. Olhem para as meninas aí, por algum instante. Talvez você chegou aqui de uma outra cidade, talvez você ainda não conhece alguma das meninas. E pode ter que eu esteja enganado, mas é quase certeza ou certeza de que você já olhou para alguma delas e algum interesse, seja físico, seja espiritual, seja sei lá o quê, você já olhou e já deu uma paquerada aí. Mentira minha ou eu tô falando a verdade? Legal. Meninas, talvez você... Olha pra eles lá. Talvez você já olhou para algum desses garotos aí, já trocou alguns olhares indiscretos, talvez já cumprimentou, fez questão de estar perto. Talvez alguma coisa aconteceu aí, hoje de manhã. E o tema que eu vou pregar hoje, ele é muito apropriado. Muito legal. O tema é namoro e sexualidade. Namoro. Todo mundo aqui quer namorar um dia. Todo mundo aqui quer ter uma pessoa para estar do lado. Todo mundo aqui quer se sentir amado. Quer um abraço, quer um aconchego, quer um cafuné. Isso é muito bom. Só que eu podia aqui passar uma lista de coisas que eu vivi em namoros. Só que eu vou fazer diferente. Muito mais do que o meu testemunho para contar para vocês, eu acredito que a palavra de Deus ela é muito mais poderosa, mas muito, infinitamente mais poderosa do que eu vou contar aqui. Então a gente vai fazer uma maratona de versículos bíblicos. Então você que geralmente abre a sua Bíblia só aos finais de semana, você vai ficar para trás, porque a gente vai ler bastante versículo. Porém, você que tem intimidade com a palavra, você provavelmente vai acompanhar as leituras que eu vou fazer aí. Então, antes de começar, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, erguesse bem alto assim.
Olha para ela. Diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Fala bem alto. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso ser o que a Bíblia diz que eu posso ser. Você acabou de dizer 3 verdades preciosas e poderosas. E eu gostaria de começar com um texto que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Eu vou ser rápido, tá bom? Se você trouxe o caderninho aí para fazer a anotação, de repente seria mais interessante você anotar, para depois você examinar isso aí, de repente, numa outra ocasião. Então, se você está com o caderninho, está com a caneta, anota aí, que vai ser bastante versículo. Você vai poder usar isso para o resto da sua vida, se você quiser. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra o fundo, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Então, o que eu vou pregar aqui hoje são versículos poderosos, são versículos que vai entrar no teu coração, são versículos que vão mudar a sua história, são versículos que vão fazer de você um homem vitorioso, vão fazer de você uma mulher vitoriosa, vai trazer para você talvez a base de um relacionamento sadio. Então, assim como o fruto do Espírito é encaixado por 9 palavras, e algumas delas é amor, paciência, benignidade, bondade, domínio próprio, e tem alguns outros que eu não me recordo, o namoro também. A gente passa por algumas fases do namoro, na verdade algumas palavras, elas surgem no decorrer, seja antes do namoro, seja durante, ou seja no término do namoro. E a primeira palavra que aparece dentro de um namoro é a aparência. Por isso que eu pedi para vocês olharem uns aos outros aí. E aí, a aparência, eu queria ler um texto em Provérbios 31:30, que diz assim, pode só anotar, não precisa abrir, que eu acho que é mais fácil. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão, e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer o Senhor. Então, meninos, para você escolher uma namorada, uma pessoa onde você quer passar o resto da sua vida, não procure pela aparência, ou simplesmente pela aparência. Isso não é tudo, isso passa. Você tem que procurar uma mulher, ou uma menina, ou uma garota, uma jovem, que tenha princípios, que tema ao Senhor, que odeie o pecado. Esse é um bom princípio para você começar a escolher uma garota. Não há como você escolher uma menina do mundo. Ela não tem o mesmo princípio, ela tem outros desejos, são desejos pecaminosos, são desejos de lascívia, são desejos que vai te contaminar. Um segundo texto, 1 Timóteo 2, 9 e 10. E as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de se vestir. Não pela maneira como arrumam o cabelo, ou por causa das joias, ou roupas extravagantes. As mulheres cristãs devem ser notadas por suas boas obras e virtude, como devem ser as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Então, meninas, não é a tua roupa, não é o teu cabelo, não é a tua vestimenta no geral que vai encantar um homem de Deus. O que realmente vai fazer a diferença na sua vida, para você atrair, se eu posso dizer assim, o interesse de algum homem, de algum garoto, é pela tua responsabilidade com Deus. Não adianta você usar um bom perfume, não adianta você fazer chapinha, não adianta você usar uma sandália bacana, não adianta
você se exibir, não é isso o que Deus tem para você. Se preocupar mais com o bem-estar físico do que o espiritual. A gente vive num mundo exatamente desse jeito. Parece que se perdeu o princípio espiritual, a pessoa quer se mostrar, quer se aparecer, e não é esse a ideia. A gente não está aqui para ser colocado em vitrine e a pessoa escolher, não é isso, não é esse o princípio de Deus. Um outro texto, Mateus 23, 27, tudo sobre aparência, gente. Diz assim: ai de vocês, fariseus e mestres da lei, vocês são como belos túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos, de podridão, de sujeira. Então, a aparência, ela é enganosa. Talvez o menino que você olhar seja o mais bonito aqui nessa manhã, porém, pode ser que ele seja o mais podre por dentro. Então, o desafio não é olhar a aparência. Não olhe a aparência como um todo. Não é isso que vai levar você a uma vida feliz. Uma outra palavra que geralmente se depara com os relacionamentos são as nossas emoções. E as nossas emoções. Sei quantos aqui às vezes acordam, dormem bem e parece que acordam reféns da emoção. Acorda mal-humorado, acorda não querendo falar com ninguém, o pai fala bom dia, não olha nem na cara, é um negócio meio louco, mas é porque a gente está enraizado de algumas emoções. E o primeiro texto que eu quero ler sobre emoções com vocês está lá em Provérbios 19, 2, diz assim: é perigoso agir sem pensar, quem se apressa erra no caminho. Quantas vezes a gente, em vez de pensar, a gente parece que age sem pensar. É perigoso agir sem pensar. É perigoso por quê? Porque provavelmente você vai falar alguma coisa que não vai agradar a pessoa, você vai agir de maneira que não vai agradar a pessoa. É muito perigoso, gente. A gente anda com essas emoções dentro da gente 24 horas, não tem como fugir delas. Tem como melhorar, tem como você prender elas através da palavra, da leitura, que vai te limpando. Um outro texto, Provérbios 15, 13, diz assim: o coração alegre deixa o rosto mais bonito, porém um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Às vezes, a emoção pode nos oprimir. Às vezes você está tão triste e você não sabe o porquê, mas é a tua emoção que está te oprimindo. Você se entristece, o teu rosto parece que não tem mais aquele sorriso, seja de repente porque brigou com o namorado, seja de repente porque não recebeu um SMS, não recebeu um recadinho no Face, de repente aquela menina não te respondeu, aí as tuas emoções vão assim, a flor da pele, e você se sente oprimido. As emoções nos oprimem. Um outro texto, Gálatas 5, do 16 ao 18, diz assim: eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Então a gente não deve obedecer às nossas emoções, ok? Ok? Ele lhe dará aonde ir, o que fazer. Assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem domínio sobre nós. E os desejos nunca estão livres de suas pressões. E vocês são guiados pelo Espírito e não mais debaixo da lei. Gente, não sei quantos aqui
já tiveram essa experiência de ser guiado pelo Espírito. Não sei quantos aqui já tiveram algum tipo de intimidade assim, mas é algo muito poderoso. É algo muito poderoso você falar alguma coisa que vai trazer um bem-estar para a pessoa. Você cantar um versículo falado. Você, às vezes, se calar. Porque, às vezes, geralmente nas discussões de namoro, o que mais se tem é atrito. Não é verdade? Ah, mas por que você falou isso? Ah, mas por que você olhou? Mas por que você não sei o quê? É falta de sabedoria, gente. É falta de sabedoria. Como é que a gente vai amar uma pessoa se as nossas emoções ainda a gente não consegue controlar? Se a gente não deixa o Espírito Santo controlar as nossas emoções, como é que a gente vai amar alguma pessoa? Não tem como, gente. Não tem como. Um outro texto para a gente... Efésios 4:31. Diz assim: abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Evitem toda a gritaria, insultos e maldades. Abandonem toda a amargura. Talvez você entrou aqui e já teve algumas experiências com outros meninos ou com outras meninas, e talvez você entrou aqui amargurado. Você falou: puxa vida, essa pessoa não devia ter feito isso comigo. Essa pessoa não devia ter me traído. Essa pessoa não devia ter mentido para mim. Essa pessoa não devia ter falado isso para aquela pessoa. Essa pessoa me magoou. Eu estou amargurado. E aí Deus fala para a gente o quê? Abandonar todo ódio, toda raiva, gritaria, insultos e maldade. Existe uma outra palavra que permeia a parte do namoro, e essa, talvez eu acredito que a maioria dos homens é quem cai nesse erro, nesse pecado. A palavrinha é lascívia. E é difícil, gente. É difícil porque nós homens somos atraídos por aquilo que a gente olha. E às vezes o olhar, ele é complicado. Meninas, evitem usarem roupas que seduzam os homens. Vocês não sabem o mal que vocês estão fazendo. Homens, evitem olhar. Disciplinem a sua visão. Jó fez um voto com Deus. Ele fez um voto de agradar a Deus através dos seus olhares. E é tão difícil. É tão difícil porque parece que a hora que a gente acorda, a primeira coisa que acontece é a gente sair para a rua e normalmente as meninas, as mulheres do mundo estão encharcadas de um espírito chamado Jezabel, um espírito de prostituição. E aí usam roupas agarradas, roupas decotadas, roupas que parecem chamar a atenção. E aí nós homens somos tentados a olhar essas mulheres. Por isso, mulheres, não se vistam de maneira imprudente. Usem o seu corpo de maneira a agradar a Deus. Não usem roupas decotadas para chamar a atenção de homens. Parece que um está matando o outro. Uma se veste de um jeito, os homens vão lá, cobiçam e caem em pecados, em atitudes, em masturbações, em tantas coisas que vocês não fazem ideia do mal que vocês fazem quando usam esses tipos de roupa. E um texto que eu queria usar com vocês como base de lascívia está em Mateus 5, versículo 28. Diz assim: porém eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração já cometeu adultério com ela. Qualquer um que olhar. Meninos, se você olhar e desejar essa mulher, você está pecando. Você não precisa se masturbar, você não precisa olhar para uma outra menina, você não precisa fazer nada. Se simplesmente você olhar e desejar essa menina, essa mulher, você já adulterou no seu coração.
Um outro texto que eu gostaria de ler com vocês, anota aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 3 ao 5, diz assim: Deus deseja, quem deseja? Deseja que vocês sejam santos e puros, e se conservem afastados de todo pecado sexual, a fim de que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não dominado pela paixão carnal e por desejos desenfreados, como fazem os pagãos, na sua ignorância e de seus caminhos. Um outro texto, 1 Pedro 4, do 3 ao 5, anote aí, 1 Pedro 4, diz assim, e esse texto talvez para aqueles seus amigos, então presta atenção que esse texto vai ser base para você chegar no teu amigo na escola, na faculdade, no teu trabalho, e usar esse versículo como base para você se proteger. Diz assim: no passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo as coisas pecaminosas que os ímpios gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, na embriaguez, nas orgias, nas bebedeiras e na adoração aos ídolos. Naturalmente, seus velhos amigos estranham quando vocês não se juntam mais a eles nas coisas pecaminosas que fazem, e tratarão vocês com desdém e escárnio. Entretanto, lembrem-se apenas de que eles terão de enfrentar aquele que vai julgar a todos, vivos e mortos, e eles terão de prestar contas da maneira como têm vivido. Então, queridão, se teu amigo está te induzindo, se a tua amiga está te induzindo a fazer coisas que não agradam a Deus, saiba que primeiro ele vai prestar contas a Deus por causa disso. E se você entrar nessa conversinha tola, você também vai prestar contas. E talvez aqui seja um segredo para você evitar esse tipo de coisa. Você saber, imagine um telão, ok? Um telão como esse. Agora imagine que isso aqui é 100 vezes maior. E aí, diz a palavra que nós vamos prestar contas. E aí imagina o céu cheio de gente. E aí aquele pensamento, aquela atitude, aquele pecadinho que você acha que é secreto, mas não é. Porque o pecado mais secreto, o pastor Josué disse isso, o pecado mais secreto que você faz aqui na terra, ele é um escândalo no céu. Agora imagine esse telão, e aí todos os seus pensamentos, os seus desejos, as suas atitudes sendo passadas diante de Deus e de quem estiver no céu. Eu não sei vocês, mas esse é um princípio que eu tomo por mim, para mim não ficar pensando, para mim não ficar agindo, porque eu sei que esse dia vai chegar. Talvez a gente vive de um jeito como se a gente não fosse prestar contas a Deus. Mas adolescentes que estão aqui hoje, nesta manhã, um dia vocês haverão de prestar contas a Deus. Não é aos teus pais, não é aos seus líderes, é a Deus. E ai de vocês, se vocês não se arrependerem do que estão fazendo. Uma outra palavra, que geralmente encaixa no namoro, sexualidade, é a palavra desobediência. E gente, eu quero acreditar que esses adolescentes aqui não são. Mas o mundo está perdendo a obediência, os princípios que regem uma vida longa. E um texto que eu queria ler com vocês, anota aí, Efésios capítulo 6, versículo 1. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais. Esta é a atitude, o que está escrito aí?
correta? Correta? É isso? Que vocês devem ter, porque o Senhor colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Então talvez aqui, nesta manhã, você chegou e falou assim: puxa vida, eu não consigo obedecer ao meu pai não é cristão, a minha mãe não é cristão, eu não consigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus colocou os seus pais como uma autoridade sobre vocês. Por que vocês acham que muitos adolescentes, jovens, estão perdendo a vida? Estão perdendo a vida. Pode-se ter por base a desobediência. A hora que o seu pai fala assim: filho, filha, não vai, não faça. Vocês viram a peça de ontem? Vocês viram o que aconteceu? E é justamente isso que tem acontecido. Por quê? Porque nós não obedecemos aos princípios de Deus. Talvez o seu pai seja um mala, talvez a sua mãe seja uma mala, mas é para obedecer, gente. Não é para você: hoje eu estou sentindo de obedecer ao meu pai. Hoje eu estou sentindo de não obedecer ao meu pai. Isso é uma ordem, é um imperativo. Obedeçam aos seus pais. Jesus não está dizendo para você: olha, se você quiser hoje você pode, mas a semana que vem desencana, não rola, faz o que você quiser, chega a hora que você quiser. Se a hora que ela falar para você não entrar na internet, entra. Não é isso. Não é isso. Um outro texto, Colossenses 3:20. Colossenses 3:20. Diz assim: vocês filhos, vocês adolescentes que estão aqui em Bragança Paulista, vocês que são uma geração eleita, povo escolhido, vocês devem obedecer a seus pais em... O que fala aí? Tudo. Por isso agrada, pois tudo isso agrada ao Senhor. Então eu tenho que obedecer ao meu pai só de manhã, sim ou não? Eu tenho que obedecer ao meu pai só à noite, sim ou não? Eu tenho que obedecer ao meu pai quando? Todo dia, toda hora, sempre. Se o teu pai chegar segunda-feira para você e falar assim: filho, vai arrumar o teu quarto, o que você vai fazer? Se o teu filho falar assim: olha, não vai entrar na internet porque você está gastando muito tempo com isso, o que você vai fazer? E aí vamos mais longe, que é o tema. Se o teu pai falar assim: olha, você não vai namorar com essa pessoa, o que você vai dizer? Será que vai dizer mesmo? Será? Eu torço para que você diga isso. Eu torço para que você obedeça o seu pai. Mas vai ser bem provável que, se você não tiver o Espírito Santo norteando a tua vida, provavelmente você vai desobedecer ao teu pai. E aí você vai entrar numa grande enrascada. Porque se você não tiver o aval, se você não tiver a autoridade te abençoando sobre a sua vida, você provavelmente vai estar entrando numa situação muito complicada. Você vai se envolver emocionalmente, você vai se envolver fisicamente, você vai envolver familiares, você vai envolver tantas coisas que aí na verdade custam muito. Porque o que acontece quando a gente faz a desobediência aos pais em relação ao namoro? Quando a gente termina um relacionamento, a gente chora pra caramba, não chora? Fala a verdade. A gente não fica triste? A gente não fica magoado? Fala: puxa vida, como é que eu vou viver sem essa pessoa? Como é que vai ser agora? E tudo isso é por quê? Porque a gente não obedeceu aos nossos pais. A gente não quis ouvi-los. E não tem autoridade que não foi dada por Deus. Então o seu pai é uma autoridade que Deus colocou. Um outro texto para a gente ler, Romanos, e eu gostaria que esse texto todos abrissem. Todos que trouxeram a Bíblia, abram em Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos.
capítulo 1, ainda sobre a palavra desobediência. Olha só o que gera a desobediência na Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 20. Todos acharam? Quem não achou, diga espera. Romanos capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler do 20 até o 32. Então presta atenção, não fica olhando para o lado. Você vai ler a palavra de Deus, a palavra que a gente leu, a palavra toda poderosa, que diz assim: desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio de coisas criadas. Assim eles não terão desculpa alguma. Então só um parênteses aqui. A primeira condenação que Deus vai dar sobre o homem é sobre a criação. Se você não conseguir olhar o sol, as estrelas, a lua, as árvores, os pássaros, e não entender que isso é de Deus, você já está condenado, tá bom? Então você tem que entender que tudo que Deus fez, a natureza, são mãos poderosas. Então diz aí, ó, por meio das coisas criadas, assim eles não terão desculpa alguma. Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas, dizendo-se sábios, tornaram-se completamente tolos. E então, em vez de adorarem a Deus imortal, vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os na forma de simples aves, animais, serpentes e homens mortais. E assim Deus os... O que está escrito aí? Entregou. Talvez você, adolescente, esteja correndo um risco sério de vida aqui. Sabe por quê? Porque talvez Deus, você tão jovem, tão novo, mas tão cheio de pecado, talvez Deus te entregou às paixões. Talvez você não consegue mais ouvir a voz de Deus, talvez você não consegue mais orar, talvez você não consegue mais entender alguns princípios que a gente canta, você não consegue meditar. Talvez seja porque Deus te entregou as suas paixões. E aí triste é se você sair daqui entregue a essas paixões, mas pelo poder de Deus e por aquilo que Ele ministrou no meu coração, nesta manhã você vai sair daqui arrependido. Você vai sair daqui arrependido do que está fazendo. E aí diz assim: e assim os entregou a toda espécie de pecados sexuais, para que fizessem tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração, para terem relações vergonhosas uns com os outros, em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram crer em mentiras, e assim adoraram e serviram as coisas criadas e seres criados em lugares do Criador, que deve ser louvado para sempre. Às vezes o seu ídolo nesta manhã pode ser o seu celular, essa praga que você não larga por nada nesse mundo. Talvez você esquece a carteira, esquece um monte de coisa, mas esse maldito celular você não esquece. Não consegue deixar ele em casa, não consegue desligar. Ele às vezes se tornou um ídolo. Dá para imaginar? Adorar a um celular em vez de adorar a Deus. Eu não consigo entender isso, gente. Eu não consigo entender como um celular se torna mais importante do que a Bíblia. Eu não consigo entender. Não consigo. E aí, continuando a leitura, versículo 26. Esta é a razão pela qual Deus os entregou às paixões pecaminosas, a tal ponto que as suas mulheres se voltaram contra o plano natural de Deus tinha para elas, e cederam ao pecados sexuais entre elas mesmas. E aí o texto que eu queria
Vamos lá para o versículo 30. Diz assim: falam mal uns aos outros com mentiras, estão cheios de ódios contra Deus, insolentes, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar. E o que está escrito na sua Bíblia? Gente, a gente não está lendo gibi aqui. A gente não está lendo revistinha Capricho. A gente não está lendo revistinha de carro. A gente está lendo a palavra. E a palavra diz que se você for desobediente aos seus pais, você corre o risco de ser entregue. E aí você vai desobedecer até cansar, até não querer mais. Eu não sei se você se preocupa com isso, mas se eu estivesse no seu lugar, eu me preocuparia. Eu me preocuparia muito. Desde os pequenininhos, 6, 7, 8 anos, até aqueles que de repente são casados. Mas aí entra um outro princípio para quem está casado. Não mais de obedecer, mas de honrar os seus pais. Um outro texto que eu gostaria de ler está em Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 7. Esse você não precisa abrir, ok? Só faz a anotação de novo. E esse versículo, esses dois versículos que eu vou falar, tem algum pai aqui? Pai e mãe? Levanta a mão. Ok. Então essa palavra, de uma certa forma, tem um peso sobre a vida de vocês. Diz assim, Deuteronômio 6 e 7. Capítulo 6, versículos 6 e 7. Medite sempre nessas palavras. Quais palavras? As palavras de Deus, que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse, pais presentes, por favor, me escutem. Conversem com seus filhos sobre elas quando estiverem em casa, quando estiverem andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Converse sobre namoro, converse sobre as suas experiências ruins que vocês tiveram. Conversem com seus filhos. Talvez você não conversa, mas o mundo conversa. Os amigos conversam, a escola, o governo. E pais, conversem com seus filhos. Não deixe de ensinar aquilo que é tão precioso. Talvez você se frustrou tanto dentro de um casamento que você não tem coragem nem de contar exemplos. Mas conte. Mostre para o teu filho qual é a direção, o caminho a ser seguido. Um outro texto, ainda falando para os pais, Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim: pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Eu não vou nem pedir para os jovens os adolescentes levantarem as mãos, para não te constranger, porque provavelmente você está irritando os teus filhos. Você está deixando-os irritados, rancorosos, porque você não sabe falar. Talvez o seu amor para com o seu filho seja um amor de uma linguagem errada. A Bíblia diz conversando, não é gritando, não é xingando, não é insultando os teus filhos. É conversando. E uma conversa, ela tem duas mãos. Uma conversa você fala e você deixa o teu filho expressar o que sente. Não tem como você, numa conversa, só falar. Você tem que deixar o teu filho desabafar. Às vezes, vai ser algo tão simples, mas que de repente para o teu filho é tudo. De repente a conversa que você tem com o seu filho não são em palavras. De repente são em abraços. Um abraço hoje é tão poderoso. E a gente perdeu esse princípio. O princípio de poder abraçar, colocar o filho no colo. Isso é tão poderoso. E talvez é tudo que o seu filho precise. Filhos, qual foi a última vez que seus pais te abraçaram?
Qual foi a última vez que seus pais tiveram uma conversa franca, uma conversa de amigo, uma conversa de brother, uma conversa daquelas que você falou, puxa vida, cara, meu pai é um super-herói, meu pai é show de bola, eu curto meu pai, minha mãe. Qual foi a última conversa que você teve com seus pais? Em que você saiu dessa situação contente, saiu dessa situação alegre, falando, puxa vida, o meu pai é fera, essa autoridade que Deus colocou é show de bola, eu curto isso. Mas talvez muitos de vocês não têm diálogos com os pais, não sabem cumprimentá-los, não sabem elogiá-los, não sabem agradecê-los. Parece que nós vivemos numa geração onde se tem, me dá, eu quero. Talvez os pais aqui tenham até vergonha de sair com os filhos, porque de repente o fato de sair com os seus filhos gera um negócio dentro dos filhos assim, aonde os filhos só vão querer comprar, me dá, eu quero, olha, o senhor tem crédito lá no cartão, me dá. Aí a gente perde um princípio poderoso, que é o de conversar. Uma outra palavra que geralmente entra nesse tema de namoro e sexualidade é a palavra pureza. Eu não sei o que você pensa a respeito de Deus, mas Deus tem algo poderoso para falar para vocês a respeito de pureza. Queria que vocês abrissem lá em Efésios, não precisa abrir não, eu vou ler aqui. Efésios 5, de 3 ao 4. Vocês estão comigo? Sim ou não? Sim? Amém. Efésios 5, do 3 ao 4. Diz assim: que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês, que isso não seja nem mesmo assunto de conversa entre os santos. As histórias sujas, a conversa indecente e gracejos inconvenientes, essas coisas não são para vocês. Então aprenda de uma vez por todas. Se o teu amigo ou a tua amiga da escola te chamar para ficar conversando, contando histórias, piadinhas, sai fora. Deus te chamou para uma pureza. Ele quer que os seus pensamentos sejam voltados a Ele. Não fica no meio dessas rodinhas, não fica no meio do escárnio, não fica. Um outro texto, Filipenses 4:8. E eu vou ler esse texto de uma maneira bem atual. Não está escrito desse jeito, mas eu vou contextualizar o texto. E agora, dia 7/9, às 11h30 da manhã, vocês adolescentes, ao terminarem esta pregação, quero dizer-lhe uma coisa: firme em seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes, que pensam em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Gente, está na hora da gente transformar nossa mente, e tudo isso começa por aqui. Não tem como eu renovar a minha mente se eu não ler a palavra de Deus. Não sei quantos de vocês sabem, mas Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, não transformem a sua mente no padrão deste mundo, mas transformem-se, renovadas, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que acontece? Você passa aí 10, 12, 15 horas do seu dia sendo contaminado, bombardeado pelos pensamentos do mundo, e você tem que renovar isso, senão você vai ficar igual a um deles, se já não está pensando como alguém do mundo, se já não pensa no namoro como um sexo, se já não pensa em ficar com uma menina para dar uma ajeitada e tocá-las. Vocês, meninas, talvez estão usando roupas já com o intuito de seduzir os meninos. Talvez vocês estão usando corte de cabelos, estão usando os decotes, estão usando várias coisas para seduzir os meninos. E aí a gente entra num padrão do mundo, e não é isso que Deus quer.
Não é isso que Deus deseja. Uma outra palavra, e eu já estou acabando. Uma outra palavra que geralmente entra nesse contexto de namoro e sexualidade é a palavra sexo. Às vezes isso é um tabu dentro da igreja. Às vezes nós não falamos muito sobre isso. Nós às vezes sentimos aversão dessa palavra, mas é necessário falar. É necessário você aprender sobre sexo na igreja do que aprender sobre sexo no mundo. E um texto que eu gostaria de ler, e esse eu gostaria que você abrisse a Bíblia, pegasse a sua caneta e anotasse como um princípio de vida para você. Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5. Versículo 15. Anota aí do lado do versículo 15. A data de hoje. Põe aí um estilo de vida. O sexo é isso aí, ó. Vou ler para vocês. Beba água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. Talvez é uma figura de linguagem, tá? Você não vai achar poço na casa de muita gente aí não, a não ser no sítio, tá bom? Então entenda a colocação da Bíblia. Beba água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. Por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros de água pelas praças? Que elas sejam somente suas e não repartidas com estranhos. Aí o versículo 18 é o versículo chave. Meninas, glifem, rabisquem, meninos, risquem, rabisquem isso aí. Versículo 18. Seja bendita a sua casa e alegre-se com a mulher da tua mocidade. Jovens, se guardem, porque Deus tem preparado para vocês uma jovem. E vai ser na tua mocidade. Vai ser nessa fase, talvez dos 20 aos 30, eu não sei, onde Deus vai preparar para você. E aí diz assim: ela é o amor da sua vida, que os seios da sua esposa o saciem em todo o tempo, e você seja cativo pelo seu amor. De que adianta, meu filho, procurar o prazer com a mulher imoral? Por que desperdiçar seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele examina todos os seus passos. Se guarde, se guarde. Não dê aquilo que você tem de mais precioso. Deixa para ser feliz de verdade no seu casamento. Deixa para ser feliz de verdade com a sua esposa, o seu esposo. Onde você vai poder, como diz aqui, eu não estou inventando, se deleitar sobre os seus seios, se deleitar sobre o seu corpo, mas é somente no casamento. Sexo no casamento é um presente de Deus. Sexo fora do casamento é maldição. É maldição. Talvez o mundo pregue justamente o contrário. Falem que sexo, quanto antes, melhor. Sexo, quanto mais cedo, melhor. Com mais pessoas, melhor. Com outras, de repente, sexo do mesmo homem com homem é melhor. Sexo mulher com mulher é melhor. É mentira. Isso não é verdade. Sexo é no casamento. É um presente de Deus para pessoas casadas. Embora eu esteja noivo e faltem aí pouco mais de 90 dias, 80 dias para eu me casar, eu ainda não posso tocar, Aline. Eu ainda não posso. Embora os meus desejos, as minhas vontades dizem, vá em frente, mas eu não posso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso quebrar um princípio bíblico. E eu tomei muito na cara, gente. Uma outra ocasião eu talvez conte o meu testemunho. E talvez vocês estão vendo o sobrenatural de Deus. Vocês estão vendo um milagre de Deus. Vocês me estão vendo pela graça, pela misericórdia de Deus.
Porque eu tenho muitas experiências ruins, muitas experiências. E tenho experiências maravilhosas também. Experiências maravilhosas depois que eu entendi esses princípios. Experiências de lutar com a própria carne. Eu entendi o que Paulo estava querendo dizer quando ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, deste corpo? Eu entendi, porque as minhas vontades, elas gritam, elas bravejam, elas querem sair para fora, mas eu não posso, eu tenho que tornar obediente, disciplinado, temente a Deus. E talvez falte isso para você nesta manhã, esse compromisso com Deus. E aí, gente, quando a gente faz sexo fora do casamento, se talvez meninas aqui já tiveram relações sexuais antes do casamento, talvez ainda fazem, mas fazem escondido. Talvez vocês meninos que talvez fazem sexo, de repente não é com uma menina, talvez é na frente do computador, se masturbam o tempo todo, incessantemente, sem parar. Depois que isso acontece, geralmente uma palavra entra no nosso coração, e é uma palavra, alguns dizem que é de Satanás, mas eu acredito, pelo texto que a gente vai ler, que são palavras de Deus. A palavra é aflição e culpa. A gente se sente culpado, a gente se sente aflito, porque a gente não sabe como resolver isso. Parece que aquela vontade de pecar é maior do que o que a gente sente. E aí o texto que eu queria ler com vocês está lá, deixa eu só ver aqui. 2 Coríntios 7. Gostaria que todos abrissem também. Anota esse versículo aí. 2 Coríntios 7. Isso é poderoso, gente. Se você se sentir culpado em algum momento, vá para esse texto. Corra, fecha a porta do teu quarto, dobra o seu joelho e clama a Deus sobre este versículo. 2 Coríntios 7, do 10 ao 11, diz assim: porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos, para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento, do verdadeiro arrependimento. Vejam, só quanto bem lhe fez essa tristeza enviada pelo Senhor. Vocês não esconderam mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros, e muito ansiosos para se libertarem do pecado, acerca do qual eu lhes tinha escrito. Ficaram preocupados e com medo com o que se sucedera. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. E o que me chama a atenção nesse texto é a palavra muito ansioso. Talvez eu peço para que o Espírito sonde o teu coração nesse instante, para que a palavra principal seja pressa, anseio por correr aqui na frente, logo após a ministração, e se arrepender do que você está fazendo. Eu anseio para que Deus toque o teu coração, para que você corra aqui na frente. Um outro texto, Juízes, capítulo 2. Vamos lá, gente. A gente está lendo a palavra de Deus. A palavra viva, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Juízes, capítulo 2, do 1 ao 4, diz assim: um dia, o anjo do Senhor chegou a Boquim, vindo de Gilgai, e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito,
e os trouxe a esta terra que prometi aos seus antepassados. Eu disse: nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Isso se vocês cumprissem a parte da aliança e não assinassem um tratado de paz com os moradores desta terra. Ordenei que destruíssem os seus altares. Por que vocês não obedeceram? Como vocês romperam a aliança? Eu também não vou expulsar esses povos. Eles serão seus adversários, e os seus deuses serão sempre uma tentação para vocês. O versículo 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo começou a chorar em alta voz. Um sinal de que você talvez saia daqui arrependido do que fez, seja se você começar a se entristecer por dentro. Seja se você, como eu talvez possa ver aqui, começar a ver os teus olhos encherem de lágrimas, porque você talvez está fazendo coisa que você nem sabe a consequência. E eu queria ler um texto, não precisam abrir, e talvez aqui até agora eu só li versículos, e eu vou concluir pregando com esse texto. Eu só te dei dicas e textos para te ajudar quando você mais precisar. Talvez eu fui um instrumento, talvez eu fui boca de Deus. E existe um texto que eu quero ler, que está lá em 2 Samuel capítulo 13, que diz assim. Talvez você vai se deparar com esse texto e vai ser muito familiar. Embora esteja escrito há muitos anos atrás, mas você vai se deparar com esse texto e você vai achar que é você que está na história. Olha só, 2 Samuel capítulo 13 diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã chamada Tamar. Repita comigo, Tamar. Aminon, outro filho de Davi, que era irmão dela por parte do pai, apaixonou-se por Tamar, porque ela era muito bonita. Meninos, olhem todos para cá. Talvez existe uma Tamar na sua vida. Talvez tenha uma menina muito bonita. Meninas, talvez vocês estejam encantados com um tal de Aminon. Qual é o Aminon da sua vida? Qual é esse homem que talvez tira suspiros quando passa perto? Diz assim: essa paixão era tão forte que ele ficou angustiado a ponto de adoecer. Isso não parece paixão de adolescente? A gente fica tão apaixonado que a gente fica até doente, da dor de cabeça, da febre, a mão começa a suar. Não parece com a nossa história? Aí diz assim: como ela era virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa para se aproximar dela. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto. Repita isso, um amigo muito esperto. Você tem algum amigo ou amiga muito esperta ou muito esperto? Você tem alguém aí que sempre quando vai acontecer alguma coisa, parece que ele já está na frente há muito tempo? Sim ou não? Que era seu primo Jonadab, guarde esse nome, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Um dia Jonadab perguntou a Aminon, filho do rei: qual é o seu problema? Você está assim tão abatido por quê? Você não quer me contar o que está acontecendo? Então o que eu digo para vocês nessa manhã é: não contem as suas emoções a Jonadabes. Jonadabes são amigos
Jonadab são pessoas que parecem ser pessoas boas, parecem ser os melhores amigos, mas eles vão dar péssimos conselhos para vocês. E Amon disse a Jonadab: eu me apaixonei por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Bem, respondeu Jonadab, vou dizer-lhe como resolver o problema. Volte para a sua cama, deite-se e finja que você está doente quando seu pai Davi vier aqui visitá-lo. Diga a ele: peço ao Senhor que minha irmã Tamar venha preparar a minha comida aqui mesmo e me dê de comer, e eu me sentirei melhor se for alimentado pelas mãos da minha irmã Tamar. Amnon aceitou a ideia. Repita comigo: eu não vou aceitar a ideia de Jonadab. Se a gente tem esse texto, é para a gente viver o contrário, tá? Não é para viver exatamente o que está aqui, porque aqui conta só uma ilustração de uma má escolha. Amnon aceitou a ideia e deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei veio visitá-lo, Amnon lhe disse: meu pai, peço por favor, Senhor, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos, onde eu pudesse vê-la, e que ela mesma sirva. Davi atendeu a esse pedido e deu ordens para que Tamar fosse à casa de Amnon e lhe preparasse o alimento. Versículo 9: saíam todos do meu quarto, disse ele aos criados que o serviam. Depois que todos saíam, ele disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto, quero comê-los das suas próprias mãos. Tamar obedeceu, mas assim que ela tomou os bolos e pôs ao lado da cama de Amnon, ele fez o quê? Agarrou e disse: venha, irmã, deite-me comigo. Não, meu irmão, exclamou Tamar, não faça isso comigo. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. O que faria eu diante de tantas desgraças? E você cairia em completa desgraça diante de Israel. Por favor, fale com o rei primeiro, e ele lhe dará permissão para casar comigo. Mas Amnon não quis atendê-la, como era mais forte, agarrou e a obrigou a deitar com ele. E se você está com a caneta aí, grifa esse verso, que talvez seja o verso mais triste dessa história. Talvez seja o verso mais triste de alguns adolescentes aqui de manhã. Talvez seja o verso aonde você está carregando essa culpa até hoje. Diz assim: logo depois, Amnon sentiu aversão, nojo, sentir nojo por ela. Aquela grande paixão se transformou em ódio profundo. Fora daqui! Gritou para ela. Talvez o que você tem aqui nesta manhã seja ódio, seja raiva, seja, eu não sei, talvez alguém te tocou de maneira indevida, talvez alguém te abusou, talvez alguém mexeu com seus sentimentos. E o que você precisa fazer está lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu vou repetir. Se confessarmos os nossos pecados, quais pecados? Os pecados que fizeram e que nós fizemos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Hebreus 8,12: pois eu perdoarei as suas más obras e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu perdoarei as suas más obras e não me lembrarei mais dos seus pecados. Hebreus 8,12.